estarmos na casa do Pai. E como foi falado aqui no início, é nessa mesma atmosfera de oração, de adoração ao Senhor, eu quero te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça, para que possamos falar com o Pai, suplicando ao Senhor que possa derramar sobre os nossos corações, através do bálsamo do Teu Santo Espírito em nós, para que possamos nos regozijar e nos alegrar no Senhor. Curve a sua cabeça e fale com o Pai agora. Santo Deus, Pai querido, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai gracioso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus que tudo pode, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos na beleza da Tua santidade. Queremos suplicar, ó Pai, a Tua doce presença seja constante em nossas vidas, ministra aos nossos corações aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, o recado do Senhor aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, a Tua igreja que não se prostra a outros deuses, a Tua igreja que te adora em espírito e em verdade, a Tua igreja, ó Pai querido, que não nega o Seu nome, mas que permanece fiel até o fim, a Tua igreja fiel e verdadeira, todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que um dia herdarão e estarão com o Senhor no paraíso, louvando e engrandecendo o Teu nome, pois só o Teu nome é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai Santo, derrama sobre nós, ó Pai, a Tua presença santa. Se conosco nessa noite, continua a falar aos nossos corações. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no leito do hospital, aqueles, ó Pai querido, que estão nas ruas agora. Te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo, que o Senhor possa ministrar aos corações daqueles que estão conectados através da internet, mas acima de tudo, ó Pai querido, através do Teu Santo Espírito, pois a distância que temos do Senhor agora é a distância da nossa adoração, é a distância do nosso louvor, é a distância, ó Pai querido, do fato de clamarmos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Todos nós conhecemos o livro de Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. A própria palavra diz que foi a revelação de Jesus Cristo, uma revelação que Deus deu ao seu servo João para nos mostrar as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer. E se você puder, em reverência à palavra de Deus, quero te convidar a se colocar em pé, para que possamos ler a palavra do Senhor. Leremos do verso 1 até o verso 12. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Amém? Até aí. Podeis assentar, amados. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite. É claro que nós estamos lendo no livro de Apocalipse, o livro escrito pelo profeta João. João, a qual estava na ilha chamada Patmos, na ilha de Patmos, exilado. Ali estavam os prisioneiros ou os presos políticos de Roma, tinham sido encaminhados à ilha de Patmos, assim como também João estava. É claro que João, a Bíblia já nos deixa claro que João foi enviado à ilha de Patmos por conta do seu testemunho. Esse João é o mesmo João, discípulo de Jesus, a qual escreve 5 livros da Bíblia. O Evangelho para mostrar quem era Deus. Além de escrever o Evangelho, ele escreve as cartas para que as pessoas possam aceitar esse Deus como seu Salvador. E além de tudo, escreve o livro de Apocalipse para nos alertar acerca das coisas que estavam por vir, acerca do julgamento final, acerca dos últimos acontecimentos e acerca de que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. Amém? Então, esse é mais ou menos um detalhe daquilo que o livro de Apocalipse nos mostra. Apocalipse então quer dizer o ato de descobrir, tirar o véu. Muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse porque temem o livro de Apocalipse, têm medo do livro de Apocalipse, porque pensam: o que se trata então do livro de Apocalipse? Por que tantos números, né? Por que tantos detalhes nos livros de Apocalipse? Mas nós percebemos então, eles acham então que o livro de Apocalipse é então, podemos dizer assim, as pessoas temem o livro de Apocalipse porque acham que é um livro oculto, que é um livro encoberto, que não conseguiriam entender esse livro, e por isso então eles temem a leitura do livro de Apocalipse, ou não se aprofundam então buscando conhecimento do livro de Apocalipse. Esse é um dos fatores porque as pessoas pouco leem o livro de Apocalipse. E o outro fator é que Apocalipse então toma um sentido pejorativo, porque todas as pessoas, quando pensam em Apocalipse, pensam no fim do mundo, pensam em catástrofes, pensam em problemas, pensam então que agora é o ultimato de Deus na história e que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e acham que o fim já chegou entre o povo. Por isso então o temor do povo em relação ao livro de Apocalipse. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo. Por certo, hoje nós temos pensado muitas coisas, e aqui eu quero pensar com os irmãos 3 coisas básicas. Nós sabemos então que o apóstolo João, a Bíblia fala que ele ouve algo do Senhor. Além dele ouvir algo do Senhor, ele vê algo e ele decide fazer algo. Então ele ouviu, viu e agora ele toma uma decisão. E por certo, eu e você temos ouvido muitas coisas nesses últimos dias, muitas coisas. Se ligarmos a nossa televisão, então, a gente nem dorme. Eu conheço irmãos que estão tendo até sonhos terríveis de noite, já preocupados com o fim do mundo. Não estão dormindo. Os seus sonhos se tornam um pesadelo porque estão ladeando. Sonham à noite então sendo devorados, sonham à noite com pessoas sendo dizimadas, com mortes acontecendo na família, porque as pessoas então estão apavoradas, preocupadas com aquilo que está acontecendo nos dias atuais. A televisão então só passa notícia ruim. As pessoas ficam indecisas, não sabem se trabalham, se ficam em casa, se cuidam da família, ou, o pior de tudo, aqueles que não podem trabalhar e às vezes têm que passar fome por não ter o seu sustento em casa, ou ter sido mandado embora do seu emprego e não ter como comprar comida. Mas a Bíblia fala então, eu quero convidar você a pensar comigo, o que você tem ouvido nesses últimos dias? Todos nós ouvimos alguma coisa. E é muito interessante porque isso é muito bom, o fato de você poder ouvir, o fato de você ser abençoado por Deus, ter a capacidade de ouvir.
Mas é interessante que a Bíblia diz que nós devemos examinar todas as coisas, assim como diz em 1 Tessalonicenses, devemos examinar tudo, mas devemos abster de somente o que é bom. E nesses últimos dias nós temos ouvido muitas coisas. A palavra de Deus diz que João ouviu algo de Deus, diferente daquilo que nós temos ouvido hoje. Mas a grande diferença, observe o texto, ele diz assim, como nós lemos aqui no versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Mas ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Então João ouviu algo. João ouviu algo acerca daquilo que estava para acontecer. O próprio Jesus, através do anjo, então determina a João e mostra a João aquilo que estava acontecendo. E por certo eu e você temos ouvido muitas coisas, mas João, a Bíblia fala então que João estava então na ilha de Patmos. E talvez eu e você temos ouvido a palavra, ou temos ouvido algo nos dias atuais, e muitas vezes nos choca, porque nós temos ouvido de vários lugares. Quem dera se pudéssemos ouvir então, assim como João ouviu, a mensagem diretamente do trono, diretamente de Deus aos nossos corações, o Senhor. E talvez você vai perguntar: é possível ainda nos dias atuais? Sim, é possível. Deus não muda, Deus continua falando ao seu povo, e a maneira de Deus falar de forma clara, de forma concisa aos nossos corações, continua sendo através da sua palavra nos dias atuais. Deus, então, a sua palavra é a revelação de Deus a nós, é a revelação de Deus ao homem. Deus está nos revelando através da sua palavra. O livro de Apocalipse quer dizer exatamente isso: tirar o véu, descortinar a história, nos mostrar a história, nos mostrar os acontecimentos que estavam para vir sobre a terra, para vir sobre o mundo. E essa é um pouco da visão daquilo que João viu. E ele foi convidado então para tudo aquilo que ele viu e ouviu, ele pudesse então levar as igrejas de Deus, ao povo de Deus espalhado pela face da terra. As igrejas que se encontravam na Ásia, apesar de às vezes você questionar acerca dessas igrejas, mas essas igrejas representam todas as igrejas de Deus hoje espalhadas pela face da terra. A mensagem é a mesma. Observe que ele faz questão de dizer no versículo 7: o que vês escreve em livro e manda as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Ele faz questão de descrever e enviar tudo isso à igreja. E Deus continua falando a todas as igrejas de forma particular, e em especial a mim e a você. Por certo, nós temos sido fragilizados pelo fato de não podermos estar juntos na casa do Pai. Isso, de certa forma, tem convidado os crentes a repensarem a sua vida com Deus, a repensarem o seu compromisso com Deus, a entenderem que eles são a igreja de Deus espalhada pela face da terra, a entenderem que o templo do Espírito Santo é então a sua casa, é o seu corpo, é a sua habitação, porque a Bíblia faz questão de dizer em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25, que Deus não habita em templos feitos por mãos, como se de alguma coisa Deus precisasse do homem. Ou seja, as pessoas têm entendido nesse tempo que Deus habita dentro de cada de nós, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e nós somos esse povo de Deus, esse sacerdócio real, esse povo santo, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro faz questão de dizer: vós sois geração eleita, porque nós fomos gerados por Deus, fomos criados por Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus nos criou e Deus nos formou do pó da terra. Nós somos essa geração eleita, nós somos o sacerdócio real, porque nós percebemos, e nós somos também a nação santa, porque nós temos um governador, nós temos um Deus que governa todas as coisas, porque Deus é Espírito pessoal perfeitamente bom, que cria, sustenta e governa todas as coisas em santo amor. O universo então não está solto, a história então não está solta, as coisas não acontecem por acaso, como alguns acham. Tudo que acontece hoje já estava escrito na palavra de Deus, tudo que acontece hoje já estava marcado na história, e é interessante que a Bíblia faz questão de mostrar
o Senhor faz questão de revelar a sua palavra e mostrar a João as coisas que em breve devem acontecer. É interessante que ele faz questão de dizer, no versículo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas às vezes você, como muitos, pode dizer: não, pastor, mas desde que o mundo é mundo, a minha avó já dizia que Jesus ia voltar, a minha bisavó já dizia que Jesus ia voltar, e Jesus até hoje não voltou para buscar a sua igreja, e por certo algumas pessoas acham que a vinda do Messias tem tardado, que parece então que ele não vai cumprir a sua palavra. Mas é muito interessante você parar para pensar naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo, e tomar uma decisão acerca daquilo que você vai fazer. E João ouviu do Senhor. João ouviu aonde João estava. A Bíblia fala que ele estava na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro então do governo Domiciano. Nós sabemos então que Nero morre por volta do ano 64, depois entra Domiciano. Domiciano então, João escreve o Apocalipse, possivelmente por volta do ano 94 ao ano 96 depois de Cristo. João estava na ilha de Patmos. Da mesma forma que existem pessoas que estão na prisão, existem pessoas que estão no hospital, existem pessoas que estão em casa agora assistindo essa live, assim como tem pessoas no templo adorando ao Senhor. Eu quero dizer para você que não importa onde você está, se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver adorando ao Senhor, o Senhor pode te levar ao teu trono de graça, o Senhor pode te mostrar as coisas que devem acontecer, e o Senhor vai mostrar tudo aquilo que você deve fazer para que a sua vida seja guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é muito interessante, amados irmãos, que nesse momento que estamos vivendo, todos os crentes poderão ter experiências pessoais, individuais com Deus. Deus pode falar pessoalmente com você, particularmente com você. Deus tem poder para falar a multidões ao mesmo tempo, mas Deus consegue falar a multidões e de mesma forma falar de forma pessoal e particular com cada uma das pessoas. E é muito interessante porque é nesse momento que você pode ter uma experiência extraordinária com Deus. Uma experiência que vai mudar a sua vida, uma experiência que vai te mostrar um Deus que você ainda não conhece, uma experiência que vai te mostrar um Deus de poder que você ainda não conhece, uma experiência que vai te mostrar um Deus diferente talvez daquilo que você sempre achou que poderia existir. Porque às vezes nós não temos uma visão de Deus clara em nossos corações. Existem pessoas que são membros de igreja há 10, 20, 30 anos, mas parece que ainda não tem uma experiência pessoal transformadora com Deus. E nesse caos, nesse meio que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que se você quiser, se você buscar, você pode sair com uma experiência diferente de tudo aquilo que você viu e ouviu até hoje. Uma experiência extraordinária que vai impactar a sua vida e o seu coração. Porque a Bíblia faz questão de dizer que João estava na ilha de Patmos. João estava isolado, João estava separado do mundo. E talvez é assim que você se sente hoje. É como se você estivesse numa prisão dentro da sua própria casa. Além de você estar aprisionado e o mundo diz para você hoje: não saia de casa, não saia de casa. É assim que o mundo diz hoje. A mídia só diz isso. Mas mesmo você estando meio que aprisionado em casa, mesmo que você esteja separado em casa, distante dos irmãos, porque João estava isolado na ilha de Patmos. Por certo, João queria estar com a sua família, João queria estar com os seus discípulos na fé, João queria estar com os seus irmãos na fé, porque o próprio João, ele fala aqui no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação. João não se engrandecia por ter recebido a revelação de Deus, mas ele se considerava igual a todos eles. Ele dizia: eu, João, irmão vosso. João estava ali, por certo, sentindo a falta dos irmãos na ilha de Patmos, aprisionado, uma ilha que muitos dizem ter mais ou menos 32 quilômetros quadrados. Ele estava ali aprisionado. Da mesma forma que eu e você muitas vezes estamos dentro das nossas casas, com medo de sair, com medo de ser infectados, isolados do mundo, isolados das pessoas. Alguns não recebem nem os seus familiares
familiares em casa com medo de se contaminarem por esse vírus. É triste, irmãos, nós ouvimos depoimento de avós que dizem que o neto não pode mais visitá-la porque ela está na classe de risco, sente a dor no seu peito, de ver então a distância da sua avó. Mães e filhos da mesma forma, quantos estão impedidos de dar um abraço, de demonstrar o carinho, porque estão com medo daquilo que estão vivendo nesses dias atuais. Mas sabe o que acontece nesses momentos? Deus quebra barreiras, Deus quebra os paradigmas, Deus muda a história. Deus pegou um homem então que estava na prisão, os seus pés estavam na ilha de Patmos, e levou até o trono da graça, e lhe levou então para contemplar as coisas que deveriam acontecer, e levou então para mostrar-nos os reinos, e levou então para mostrar que o Senhor estava sentado no trono, e levou então para mostrar que só Jesus poderia desatar os livros, desatar os selos, assim como ele diz em Apocalipse capítulo 5. Deus faz questão de pegar esse homem que estava ali com os seus pés na ilha de Patmos, para lhe mostrar coisas extraordinárias. E eu quero dizer que não é diferente de mim, de você. Nessa noite, Deus pode te mostrar coisas extraordinárias, se você crer, mesmo que você esteja aprisionado em casa, mesmo que você esteja impedido de sair, mesmo que você esteja recluso da sociedade, afastado dos seus irmãos. Eu quero dizer para você que se você tem fé, e se você clamar, e se você acreditar, Deus vai te mostrar o extraordinário, Deus vai te levar até o trono da graça, mas é preciso que você creia assim como João. Assim foi como João, ele ouviu e a ordem direta de Deus foi: escreve e envia às igrejas. É preciso escrever aquilo que o Senhor está falando, é preciso escrever, sabe por quê? Porque vai se cumprir. Tem pessoas que quando alguém fala, não precisa anotar, porque as palavras são lançadas aos ventos, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus determina que vai acontecer, acontece. E a Bíblia fala então que o Senhor pega João, agora escreve e manda às igrejas. E aí João, quem estava escrevendo? Já parou para pensar quem estava escrevendo a história? Ele vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O próprio Deus estava falando. Um semelhante ao filho de homem, e esse falava com ele, direcionava então a palavra agora a ele. E algum comentarista vai dizer que essas vestes simbolizam que ele era então o sacerdócio, as vestes sacerdotais. Jesus já estava ali vestindo as suas vestes sacerdotais, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, descrevendo então que ele era um ancião, alguém respeitado, alguém valorizado pela sociedade. Ele não era uma pessoa qualquer, mas seus cabelos e cabeça, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, simbolizando então que aquele que falava com ele era o Deus onisciente, era o Deus que poderia ver todas as coisas, é o Deus então que poderia ver tudo o que estava acontecendo naquele momento, era o Deus então, como diz aqui na sua palavra, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, dizendo então esse Deus agora, ele é todo poderoso, porque os seus pés semelhantes a bronze polido poderia pisar em toda a nação, em todo o reino, e destruir todas as coisas. E ele faz questão de escrever um Deus diferente daquele Deus que está nos evangelhos. Como assim? Observe o texto. Ele diz ainda: a voz como voz de muitas águas, significando então a voz de estrondo, assim como ele diz no versículo 6, no versículo 7, porque a Bíblia diz que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E ele tinha uma voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz que poderia determinar todas as coisas. E ele vai dizer ainda que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Observe então que essa espada então era para julgar as nações, era para
faz questão de descrever o Deus Todo-Poderoso, o Deus que veio para vencer, o Deus que já tem a vitória decretada. Ele não veio tentar saber se ganharia ou não, a luta já estava ganha pelo Senhor. E João então, ele vê tudo isso, ele vê esse Deus Todo-Poderoso, ele vê esse Deus que sonda os corações. Mas observe aqui que ele não está vendo mais um cordeiro, ele não está vendo mais um Jesus que foi cuspido no rosto, ele não está vendo mais aquele Jesus crucificado na cruz, sofrendo escárnio, as pessoas batendo em Jesus, as pessoas zombando de Jesus. Ele não está vendo mais esse Jesus aqui no Apocalipse, ele não está vendo mais esse Jesus somente como esse homem sofredor que está escrito lá em Lucas, lá em Isaías capítulo 53, moído pelos nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele não está vendo mais esse Jesus, agora ele está vendo Jesus Todo-Poderoso, o Deus que há de vir julgar as nações, o Deus que vai de vir julgar aqueles que têm desprezado a sua palavra, aqueles que têm desprezado a sua lei. Ele está vendo agora o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o início e fim de todas as coisas, aquele que era cordeiro, mas a Bíblia diz que agora é o leão, porque agora ele é vencedor. É esse que João está vendo. Em meio ao caos que você está vivendo hoje, o que é que você tem visto? Será que você tem se visto como um homem abatido, desanimado, desencorajado por aquilo que você está vendo hoje? Eu estou vendo muitas vezes uma sociedade covarde, o povo com medo de tudo e de todos. Infelizmente nós temos vendo o povo hoje andando abatido, triste em muitas situações, como se a sentença de morte foi decretada sobre a vida de vocês. O que você está vendo hoje faz uma grande diferença na sua vida. É como aquela história. Eu estava compartilhando ontem um pouco dessa história, a visão de um filho que pergunta ao pai. Ele vê um avião voando e pergunta: pai, o que é aquilo? O pai diz: é um avião. Ele olha para o avião e diz: não, o avião é muito pequeno, pai, insignificante, é um pontinho lá em cima no céu. Aí o pai leva então esse filho ao aeroporto e lá ele vê os aviões de perto. E aí o pai chega e diz: não, aqui está um avião. Aí ele diz: puxa, como é grande. Ele fala assim: assim é Deus. Se você enxerga Deus de longe, se Deus está de longe para você, Deus não é ninguém. Deus é pequeno. Deus não pode fazer nada por você. Mas se você anda com Deus, se você decide então trilhar os caminhos do Senhor, Deus se torna grande na sua vida, Deus se torna poderoso na sua vida, Deus se torna como esse homem aqui foi para João naquele momento da história. Ele viu então aquele homem vestido com vestes sacerdotais, ele viu aquele homem então de cabelos brancos, aquele homem que era um ancião perfeito, alguém de sabedoria, alguém de conhecimento, alguém que tinha capacidade para julgar todas as coisas. Ele viu então aquele homem com os olhos como chama de fogo, aquele homem que é capaz de olhar para mim e para você e ver dentro de cada nós o nosso pecado, ver o nosso sofrimento, ver a nossa dificuldade, ver as nossas falhas. A Bíblia fala então que ele tinha os olhos como chama de fogo, os pés que poderiam então agora dissipar todas as nações, da mesma forma que ele vai extinguir todos aqueles que não se dobram diante dele, que não o confessam como Salvador. Aquele homem que tinha então a voz como de muitas águas, assim como ele tinha o texto, e ele tinha uma afiada espada de 2 gumes que saía da sua boca. Qual é a visão que você tem de Deus hoje? O que você pensa acerca do Deus que você serve? Porque João estava na ilha de Patmos, isolado, aprisionado, mas ainda assim ele viu os céus abertos, ainda assim ele foi arrebatado em espírito, ainda assim ele viu a glória do Senhor. E será que eu e você, o que estamos vendo aí na nossa casa, o que estamos vendo na janela da nossa casa, quando abrimos o portão ainda com medo de sair de casa, com medo daquilo que iremos deparar lá fora? Eu digo para você, quando o livro de Apocalipse foi escrito, havia perseguição. Domiciano então, ele se dizia ser o Senhor, ele queria ser adorado como Deus, servido como Deus,
você não é digno. Porque a Bíblia fala então que ele foi lançado à ilha de Patmos por conta do testemunho dele. Ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel à palavra de Deus, ele foi fiel à Escritura. Ele foi fiel, e por isso ele foi lançado àquele lugar. Mas ainda assim, Deus o levou em espírito. Deus o fez contemplar tudo aquilo que estava para acontecer. O que é que você está ouvindo hoje? O que é que você está vendo? Decida. O que é que você ouve? O que é que você vê? Nem tudo que está diante dos seus olhos você pode ver. A Bíblia diz que nós não devemos contaminar os nossos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Desliga a televisão. Para de ver notícia ruim. Desliga. Vai buscar ao Senhor, vai orar ao Senhor, vai meditar na palavra de Deus. Busque ao Senhor. E João, a Bíblia fala que quando João vê, quando ele ouve, ele toma uma decisão. A Bíblia fala no versículo 17, que quando vi, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Observe então que João, quando vê tudo aquilo, ele cai como morto. O que quer dizer isso? Quebrantamento. Ele se quebrantou, ele reconheceu a sua condição de servo, ele reconheceu a sua condição humana limitada, ele reconheceu que ele era desprovido de sabedoria e ciência daquilo que o Senhor estava mostrando para ele naquele momento. Sabe, queridos, às vezes Deus está falando com você, às vezes Deus te trouxe uma visão das coisas espirituais, talvez Deus está te mostrando a decisão que você deve tomar em meio a essa situação. Talvez você nunca pensou antes em tomar uma decisão por Cristo, e hoje você tem pensado acerca dessa decisão. Eu quero dizer para você que é o momento. Não espere o amanhã. Quebrantar-se, se dobrar diante do Senhor. É preciso se dobrar, se curvar diante do Senhor, porque quem curva-se diante de Deus, quem se ajoelha diante de Deus, não se curva diante de homem nenhum, não se dobra diante de autoridade nenhuma, porque nós devemos obediência ao Pai. A nossa autoridade é o Senhor, o nosso Deus é o Senhor. E a Bíblia fala então que João caiu diante do Senhor, caiu sobre os pés do Senhor como morto. Por certo, então, às vezes eu fico pensando, quando nós temos uma visão de Deus ou algo de Deus, e aí você resolve contar para alguém, ele diz: você está doido? Você acha que é assim? Fico imaginando então, muitas pessoas até hoje não creem naquilo que está escrito na Bíblia, não acreditam que ela é inerrante, que ela é infalível, não acreditam. E as pessoas então duvidam da palavra. Será que João viu isso mesmo? Será que ele foi arrebatado em espírito? Ou se ele simplesmente estava ali sendo açoitado? E aí de repente a sua alma amargurada, triste, abatido, ele deita e sonha com essas coisas. Mas a Bíblia fala então que João ele ouviu a voz de Deus, ele viu o Senhor da glória, e naquele momento ele cai diante dos pés do Senhor. Talvez você ainda não está preocupado bastante. Eu tenho percebido algumas pessoas e só reclamam. E o que será agora de nós? O que iremos fazer? Mas não conseguem orar, não conseguem buscar a face do Senhor, não conseguem se dobrar diante do Senhor. Talvez essa situação não está te incomodando bastante, porque se estivesse incomodando mais um pouco, você buscaria mais, você oraria mais, você jejuaria mais, você então teria fome e sede de Deus como nunca antes na sua vida. E a Bíblia então fala que depois que ele se quebranta, ele cai como morto. Eis que o Senhor então pôs a mão sobre ele. Observe, meu amado, meu querido, o socorro sempre vem. O socorro nosso é o Senhor. E em todos os momentos da história, quando homens de Deus se viram em situações como estas, o Senhor o ergueu, o Senhor o estendeu a mão. Assim como Abraão,
e aquele que vive. Ele fez questão de dizer: aquele que vive estive morto. Observe então que ele faz questão de descrever então tudo aquilo que havia se passado com ele. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor então é aquele que está dizendo para você: eu estou vivo, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu sou o primeiro, mas depois de mim você irá ressuscitar um dia. Nós precisamos entender que Ele foi o primeiro, mas nós ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele no paraíso. Nós precisamos crer. Por isso que Ele vai dizer: ei, não temas, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor é o Deus que tudo pode as coisas. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele ressuscitou por mim e por você. E Ele vai cumprir a sua palavra. Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Ele não falha. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Deus deu uma ordem direta a Jó. Eu quero dizer para você, nessa noite, para que possamos encerrar: Deus tem descortinado a história desde a eternidade. Deus tem mostrado tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que já está acontecendo. E nós percebemos que o tempo está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E nesse momento eu quero perguntar para você o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto. O que você vai fazer? Você vai deixar as coisas acontecer? Você vai deixar as coisas à vontade?